Fala galera, e aí hoje no segundo episódio do Na Oficina. E hoje aqui eu tô aqui com nada mais, nada menos que uma referência no rally automotivo, Marcos Cotton. Obrigado da sua presença, de ter aceitado esse convite nosso para fazer aí uma resenha Opa, do que acontece no, nos no rally, bastidores, é nos isso aí. bastidores, exatamente no Na Oficina, Cotton. Obrigado pelo convite, fico lisonjeado aí de poder estar participando desse episódio com vocês, tá? É, acho também muito importante, né, a iniciativa de vocês de estar mostrando esse lado bastidor aí. A gente fala de na oficina, mas no meu caso a gente vai falar muito sobre rally, sobre competição e são muitos anos de experiência. Agradeço muito aí por estar participando junto com vocês nessa empreitada aí. Valeu, Cotton. E aí, para quem vai acompanhar esse episódio e ainda não conhece quem é Marcos Cotton, vocês vão poder ver nas redes dele também. Mas, cara, esse cara tem uma história no setor, no ramo de competições, principalmente, né, Cotton? Isso, é. Quando eu conheci o Cotton, eu sabia que a história dele vinha da arrancada. Você veio da arrancada, né, É, Cotton? eu fiquei muitos anos na arrancada, então muitas pessoas acham que eu comecei na arrancada, né? Mas na verdade eu comecei ainda menino ali nas motos, também na arrancada, mas a parte de duas rodas, né? Então, essa paixão por motor, por desmontar tudo, montar de novo e preparar, vem das motos, né? Comecei Legal. ali. E depois eu sofri um acidente, né? Eu tinha, acho que se não me engano, 15 anos quando eu sofri esse acidente. Fiquei 7 dias na UTI e aí meu pai me proibiu na época De andar de de moto. sentar numa De moto, moto. né? Então eu me vi ali, a paixão já existia, né? Pelos motores, pelas coisas. Só mudou por quatro E aí eu rodas. tive que migrar para quatro rodas para deixar Legal. o velho mais tranquilo na época, né? E aí ali foi onde tudo começou. Primeiro eu trabalhei eu corria, né? Por uma equipe, né? Lá em São Paulo. E aos poucos eu tinha uma facilidade muito grande com motor, com esse tipo de coisa, de acerto de carro e tudo mais. E esse cara enxergou em mim, além de eu ser cliente dele, enxergou uma oportunidade da gente estar fazendo Potencial. alguma coisa junto. E quando foi, sei lá, tinha lá nem um ano ali de casa, eu já estava fechando os motores de corrida dessa equipe e os meus também, e competindo lá. Daqui a pouco eu já montei a minha própria equipe, depois de uns 3 anos mais ou menos. E aí a coisa foi fluindo, né? Passei por várias categorias, preparei kart, tive, treinei crianças pequenas no kart, né? Hoje Legal. são grandes pilotos aí, grandes nomes também no automobilismo. Um deles eu trabalho com ele até hoje, né? Conheci o menino lá com 10 anos, hoje acho que ele já tem uns 30 e a gente tá junto até hoje fazendo coisa junto. Já fizemos Legal. Fórmula 3 na Europa, Fórmula 3 no Japão. Depois, quando ele desistiu da carreira de Fórmula, ele voltou pro Brasil. A gente está fazendo algumas coisas na Stock Car também. Mas hoje o meu foco mesmo, já há alguns anos, é rally, né? Onde eu me dedico 100% e não dá para fazer tudo, né? Então a gente está muito focado no rally, que uma paixão também. Depois que eu comecei a guiar na terra, a emoção é outra, né? Todos os pilotos que foram consagrados ali no asfalto puderam ter a oportunidade de andar na terra, sentiram isso, né? Então a Legal. gente é uma emoção a mais, né? Então eu acabei me dedicando ali e hoje estou totalmente focado nessa questão dos ralis. Legal. Ô, Cotton, e essa mudança da arrancada, do que você já viveu antes, pro rally, como foi isso aí? Cara, isso aconteceu lá em meados de 1999, né? Somos velhos Faz já, né? tempo, Faz cara. tempo. Eu recebi uma visita na época, não sei se vocês vão lembrar, mas existia a Troller do Brasil, né? Sim, sim, Muito antes dela ser vendida para Ford ainda, né? sim. E na época, um diretor comercial da Troller me procurou, né? Querendo que eu preparasse alguns motores para eles na época, Dos dos trollers. Trollers, que eram Trollers de rally. Foi ali que eu conheci o rally. Até Ah, então eu não tá. sabia nem o que era rally. Porque você tava na arrancada Tava até na então. arrancada. Nesse momento eu tava na arrancada e no kart, Ah, tá? certo. Eu levava essas duas atividades em paralelo. Uhum. E aí, esse cara me procurou, virou muito meu amigo, pessoal, inclusive, e eu fui fazer motores para Troller, Ah, né? legal. E a Troller vinha num momento de divulgação, ela fez Dakar, montou uma equipe chamada Troller Hollywood na época, com 4 pilotos famosos e tudo mais, e foi ali que eu fui conhecendo o Rally. Né? E dali para frente eu trabalhei mais uns 3 ou 4 anos ali com a Troller, né?
Depois já montei a minha equipe oficial minha mesmo, né? Com alguns clientes, pilotos do meio que eu conheci. E dali eu fui seguindo até 2002, 2003 por ali. Foi aonde eu dei uma parada com o rally nessa época. E voltei às minhas atividades de formação, né? Que na verdade sou analista de sistemas. Tudo a ver, né? Caramba! E, e eu trabalhava num dos maiores bancos privados aí do Brasil e foi um momento. O automobilismo é muito ingrato, né, cara? Pô, Assim, essa época a gente podia dizer que passava fome fazendo automobilismo, né? E aí eu me vi numa situação que não dava para mim para continuar. era mais por paixão do que Não, pelo. sempre foi É. paixão, sempre foi paixão, né? Hoje em dia não, virou um negócio, Hoje virou né? negócio, isso. Mas foram muitos anos de paixão, né? E levando em paralelo uma outra atividade, né? Então, aí eu voltei para a área lá de sistemas e fiquei 10 anos fora do rally. Puta, cara. E mais ali, né? Sempre acompanhando. Aí voltei um pouquinho mais para arrancada nessa época. Nessa época. É porque não conseguia ficar sem fazer nada de carro, né? E tudo mais. Então, voltei um pouco para arrancada ali e fiquei trabalhando nesse banco aí e fazendo os carros de arrancada à noite, de final de semana, quando dava, né? Era o hobby que era paixão. Era o E aí hobby que era virou o paixão, negócio. cara, um esforço danado. Imagina você sair de uma empresa onde você é funcionário, 6 horas da tarde, pegar aquele trânsito de São Paulo maluco, conseguir entrar ali na tua oficina lá para 7h30, 8 horas e ficar lá até 1, 2 da manhã. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e sábado e domingo, então... E aí chegou um momento que você falou, não, vou sair do emprego e vou me dedicar. Aí passaram-se esses 10 anos aí, graças a Deus eu consegui me reerguer aí financeiramente, né? Trabalhando, depois virei consultor também, saí desse banco, fui trabalhar em consultorias que prestavam serviço para esse banco, e eu fui crescendo lá dentro também e cheguei numa posição muito boa lá. E aí eu decidi que eu queria voltar pro rally, né? Mas eu não queria mais ter equipe, eu queria correr só. Cotton, pra galera entender, hoje, né, o que eu conheço você, mas o pessoal não, mas você tem a oficina que faz Sim. toda essa preparação Sim. desses carros, né? E você tem uma equipe, Sim, né? sim. Essa equipe, eu vejo, você faz o gerenciamento de todos esses carros, né? O pouco que eu vi lá já, o piloto chega na corrida lá, tá tudo pronto. Sim, Como, sim. como funciona isso, Cotton? Bem rapidamente, porque é bem complexo toda essa Sim. logística. Cara, Mas bem rapidamente, como funciona gente- essa equipe? a gente foi se tornando referência no mercado, né? E, inclusive, devido a resultados, né? Porque a competição você É vive de resultado. resultado, né? Vive de E a resultado. gente foi tomando uma proporção muito grande. Hoje eu tenho dentro da minha equipe lá, cara, eu acho que eu nunca contei isso, né? A gente participa de 2 campeonatos nacionais, né? Um é o Baja, que são provas mais curtas, e outro é o Rally Ride, né? Tá. Então, eu juntando esses 2 campeonatos, eu devo ter ali na média de uns 18 a 20 pilotos, né? Caramba. Então, são 18 a 20 carros. Carros. Fora o meu, né? Onde a gente faz esse trabalho do cara chegar lá, sentar a bunda e andar. A gente cuida de tudo. Eu já né? vi No alguma coisa disso do tocante ao carro, bastidor. né? A gente pega, hoje em dia, tem 2 montadoras no Brasil que fornecem esses veículos, que eles são veículos de recreação, né? São criados para isso. E a gente pega esse veículo, transforma ele num veículo de competição, com toda a parte de segurança que é exigida pelos regulamentos, e mais a parte de performance, né? Então, hoje o nosso trabalho consiste nisso, preparar esse carro, entregar para o piloto, treinar o piloto, acompanhar o piloto na corrida, assistência no dia a dia do rally, porque o rally são provas longas, né? Todo dia o carro sai para uma competição de rally e ele volta bem danificado. Então, no final do dia, você tem que reconstituir tudo aquilo, né? Com um time grande de pessoas, né? A gente acabou de voltar do Rally dos Sertões, inclusive. Não é fácil, é uma missão Complexa, né? complexa. É uma que exige logística complexa, né, muita logística, né, Cotton? muita gestão. E eu acho que a gente se sobressai, né? Hoje, graças a Deus, a gente é considerado uma das maiores equipes da América Latina, né? Legal, cara. Reconhecidamente e do Brasil também. Mas o que faz a gente conseguir ter essa quantidade, né? Acho que e mantendo a qualidade, a gente está no topo há mais de 11 anos, Caramba, né? Que legal. eu tenho UTVs construídos por mim, no top 5 da geral, nas principais competições nacionais e internacionais também, né? Que a gente já participou. Então, qual é o diferencial, eu acho, nosso? É a gestão, e aí entra toda a minha parte, a minha experiência lá na área de TI, né?
com cronogramas e ferramentas de gestão para poder gerir todo esse contexto que não é fácil. Não é fácil. Cota, minha história acho que se confunde um pouco com a sua exatamente nisso. Você sabe, eu também vim de banco, eu vim do mercado financeiro, Ó, né? E há 12 anos atrás eu montei a oficina por um gosto sim. pessoal, por gostar de carro, tá Paixão sempre no também. meio e paixão. Quando eu saí do banco, eu já falei isso no outro podcast, eu não via o lado financeiro da coisa. Foi mais pela paixão mesmo e fazer o que gostava. Mas, assim, uma coisa que eu uso você de referência para muita gente com quem eu converso aí de tudo sobre oficina, eu fico apaixonado quando eu vejo a tua oficina lá, cara. É a questão da organização, a Sim, limpeza, o é, cuidado com as coisas que vocês têm lá. E eu falo assim, pro cara, você vê a receita do sucesso. sim, Eu acho que o primeiro passo que qualquer pessoa que tenha uma oficina, seja ela lá mecânica, de funilaria e pintura como a minha, na sua, de preparação de carros de rally, cara, organização, é, né? Lógico, a tecnologia pesa, o sim, conhecimento pesa, os profissionais que estão trabalhando pesam sim, muito, mas, cara, é organização. E, cara, eu fico de boca aberta de ver a tua oficina. A organização que é lá, a limpeza, o cuidado que você tem com as coisas, sim. é muito legal. E aí, do que você comentou agora, que para quem não é desse mundo não faz nem ideia do que acontece nos bastidores, eu já presenciei história com vocês lá que com aquela carreta móvel que vocês têm lá, que é uma oficina móvel, né? Sim, Vocês conseguem montar um carro de um dia para o a outro. nossa nave mãe, a gente chama. Cara, aí eu falo assim, pô, você imagina o cara que tá lá correndo, o carro dele estourou o motor no sábado, no domingo de manhã o carro tá pronto Tá pronto. para andar de novo. Então, assim, Sim, cara, você imagina a estrutura, a logística que você tem que cuidar para tudo isso funcionar, né? é, É o que eu falo, o pessoal só vê o artista, que nem se o piloto ficar campeão no dia da corrida lá, né? É o que o público vê, né? O artista cantando, né? a Mas galera. eles não fazem nem ideia do cara que montou o som lá pro cara cantar, né? Exatamente, E é isso que rola no bastidor da oficina, né, Cotton? é bem isso mesmo. Assim, eu acho que, de novo, né? Acho que o que faz a gente ser essa referência aí é justamente isso, essa organização, né? Essa limpeza, né? Acho que a gente é uma vitrine, né? A gente se tornou uma vitrine, então, cara, não é uma questão de princípios, assim, eu gosto de levar as coisas dessa maneira, bem organizada, a minha gestão é bem rígida, Bem assim, rígida para sou isso, uma né, Cotton? pessoa difícil para lidar com relação ao dia a dia ali, porque eu gosto mesmo das coisas corretas, Bem feitas bem também, né, Cotton? feitas, né? Eu exijo muito, primeiro de mim e, consequentemente, de quem Das está pessoas que trabalhando estão com comigo, né? você, né? Então, hoje eu tenho um time muito grande ali de pessoas que estão no dia a dia comigo ali dentro da sede da equipe e também tenho freelancers espalhados pelo Brasil todo, né? Então, é muito difícil fazer a gestão de tudo isso e você tem que rebolar ali, né? Porque você também é dono de oficina, você deve saber, eu acho que qualquer ramo a gente sofre muito com o quê? Bastante. Mão de obra, Mão de né? obra. Mão de obra limita a gente muitas vezes, né? Sim. Então é complicado a gente fazer essa gestão, mas acho que eu tenho me saído aí bem, Bem, né, nesse ponto. com certeza. Isso eu acho que é um dos teus grandes diferenciais, fora a tua competência que a gente vê que você tem, né? E é o que você falou, o Rally vive de resultado, né? Então, se você não tivesse resultado, você não estaria no mercado. Exatamente. É Você isso está aí. no topo porque você tem bastante resultado. Mas é um ponto que eu gostaria de frisar é exatamente isso. Eu fico admirado de ver essa organização que você tem, a gestão que você tem sobre tudo que eu vejo lá, né? Para quem não sabe aí, eu e o Cotton também fazemos algumas coisas juntos aí, Isso, né? Alguns serviços juntos. Então eu tenho algum contato lá na isso, oficina dele. isso Por aí. isso que eu vejo, e assim, Cotton, eu vejo com o olhar de quem tá de fora, né? Sempre É, quem tá de fora, para nós cara, já se tornou uma coisa normal, para né? você é É, normal, mas para quem tá de fora, é, para quem chega, é, né, impressiona é uma mesmo. vitrina de um shopping center, É, né? E assim, pro cara que gosta é o que eu falo, o podcast aqui, tiver roda e tiver motor, e o cara que gosta, é, e o cara vê uma estrutura daquela e vê aquilo funcionando, né? A oficina funcionando e do jeito que eu vejo que funciona lá, o cara fica horas e horas querendo é admirar aquilo ali, né? Um isso aí. programa de TV para ele ficar
É, entusiasmado. embora a gente não seja considerado o país do automobilismo, porque isso é a Argentina, né? A gente é o país do futebol, mas tem muito amante do automobilismo no Pô, Coto, Brasil. Então essas pessoas vão lá e gostam de estar vendo, sabe? já que você puxou esse gancho, cara, rolou aí agora no último Armagedon, não sei se você teve Acompanhei um pouco, um conhecimento aí pouco mais acompanhei, das assim. últimas, né, Um das argentino que declarações. ganhou, né? O argentino veio de lá com o motorzinho AP e levou É 6 isso, é. cilindros, levou 8 cilindros Levou todo mundo. e levou todo mundo e o pessoal ficou assim, e aí falaram assim, pô, na Argentina os caras estão muito na nossa É, frente. sempre tiveram, né? Acho que isso foi até maior alguns anos atrás, né? Eles sempre foram muito competitivos. A gente já enfrentou argentinos naqueles festivais de arrancada que existiam em Curitiba na época, né? O único festival brasileiro que existia era em Curitiba, né? E era uma vez por ano. Ali todo mundo se enfrentava ali, e eles vinham sempre muito fortes, né? Acho que depois da era aí da globalização, da internet, essas coisas todas, essa diferença dos brasileiros para os argentinos diminuiu muito, Diminuiu. tá? Mas ainda existe, né? Então, só que no Brasil hoje, né, falando de arrancada, né, eu tô já há alguns anos fora, mas eu sempre vejo alguma coisa, fiz muitos amigos lá, né? Tem muito cara brasileiro bom, né, hoje na arrancada, muito mesmo, de verdade. Mas O argentino veio e levou. o argentino é diferente. Acho que é uma questão de cultura, sabe? É isso que eu ia falar, Cota. Você acha que isso, né, por estar enraizado na cultura deles É, já, mas se analisa que, vamos dizer assim, a experiência deles ainda acaba sendo maior que a nossa aqui ou não? cara, de certa forma, eu Porque, acho que porque as peças em si, né, as tecnologias, tá globalizado, tem para todo é, mundo. É o diferencial da mão de obra, desse eu acho que conhecimento? assim, você citou o Armagedon, né? O Armagedon ele tem um perfil, né, de pista e de competição mata-mata, é aquela coisa do se vira nos 30, né? E fazer ali o carro tracionar, né? Que hoje potência todo mundo tira, né? Sim. A grande sacada hoje da arrancada é você conseguir passar aquilo pro chão e percorrer aquela metragem com o carro tracionando. E aí vem tempo, né? Eu acho que nessa condição de pista, né? Eles ainda se viram melhor do que a gente. Mas quando a gente vai para uma pista homologada, com cola, preparação totalmente livre e tudo mais, aí o brasileiro já faz frente Faz melhor. com muita competência e vence também, entendeu? Mas essas coisas da base lá, que exigem técnicas lá do passado, né? A gente vem da época dos carburadores, né? Você acertava um carro olhando a cor de vela. Eu lembro que eu era moleque, 16, 17 anos, ia pra Marginal em São São Paulo, Paulo. de madrugada para acertar carro. Aí dava um cacete lá na raia da USP, desligava, encostava o carro com a chavinha Tirava a de vela. vela. Opa, vai mais 10 pontinhos de giclê aqui, eu tiro a 10 ali, vamos dar um pontinho, entendeu? A gente é dessa época, né? Hoje você, Depois veio a injeção eletrônica, hoje, controle de tração. hoje você tem a programar, você põe o computador É, ali, você muda tudo, né, Cota? essa época tinha uma diferença muito grande de quem era realmente preparador, né? E, hoje em dia é muito copia e cola, né? Separava homem dos meninos, né? Separava. E hoje é meio aquilo, o cara desenvolve uma receita lá. Deu certo, ele faz no outro. Cara, vai lá, é um copia e cola e vai pra frente, Ô, entendeu? Cota, e um paralelo, aproveitando disso aí, um paralelo do rally em si, que é um tipo de competição totalmente diferente. Você estava até me falando dos bastidores, a questão de alguns pontos que talvez no rally tem, né? A, os radares, né, para Sim, se andar em certa velocidade, né, quando o rally vai passar por dentro de isso. cidade, né, é, um estilo de competição totalmente diferente, né, Bem diferente. e aí, é, como que você analisa isso? Você acha que a preparação do carro, lógico que vai influenciar muito, mas aí exige-se muito mais do piloto É, do que na arrancada, talvez? eu costumo dizer que o rally, para vencer o rally, você tem que ter um conjunto de coisas, né? Não adianta você ter o melhor carro. Não adianta, esquece. Você vai ter que ter um carro com um puta chão, um puta acerto de suspensão. Você vai ter que ter um carro com a potência agregada, né, ao consumo, que é uma prova de endurance, não é uma prova de tiro curto, né? Então você tem que ter um carro potente, pensando também no teu consumo, para você não ficar carregando mais peso para largar, né? E também no regulamento que exige uma certa autonomia que você tem que ter de tanque
para encontrar o abastecimento oficial da prova num determinado ponto. Num determinado ponto. Fora isso, você tem que ter um puta piloto, né? E um puta navegador e uma puta equipe. Porque... É um conjunto da obra, né? E mesmo você tendo tudo isso, às vezes você não ganha, né? Competição só ganha um, né? Então, a gente muito... Eu costumo dizer, né? Qual esporte, não é só o automobilismo. A gente muito mais perde do que ganha. Né? E a coisa é você aprender com cada derrota e seguir em frente e buscando melhorar. Fazer o teu melhor, né? É isso que o rally ele tem essa nuance de depender dessa série de fatores e mais a sorte ainda, né? Então ele é bem diferente nesse sentido. O carro não quebrar, que às vezes acontece, né? É um monte de coisa, né? Um monte de fatores. É assim, e aí o que você falou, a equipe também pesa muito no rally, né, Cota? O cara tá fazendo uma bela corrida e às vezes a equipe falha alguma coisa e estraga a corrida inteira do cara, né? Porque são dias trabalhando duro, até de madrugada, sucessivamente. Então as pessoas elas vão cansando, né? Se você não tiver ali acompanhando tudo isso de perto, você deixa passar um detalhe, que né? custa a corrida inteira. Somos seres humanos, né? Claro. E o mecânico às vezes acha que ele quer deixar alguma coisa solta ou esquecer, ele não quer. Então, com todo o processo que a gente cria, né? Que o cara todo dia ele abre um caderno lá que eu determino anteriormente, né? Com checklist. Com checklist diário e mais algumas coisas específicas para aquele dia, né? Então, mesmo tudo aquilo estando ticado, às vezes você ainda encontra algum problema, né? A gente não pode nem chamar de falha, né, Cotton? Deve ser uma loucura, uma correria, um monte de coisa, porque, como você falou, não é um carro só, você está cuidando de 18 carros, né? Então, assim, cara, deve ser muito, para usar a palavra, muito punk, né? Coisa de maluco, né, Cotton? Eu acho que essa palavra define. Viu? Coisa de maluco. Louco, muito louco. Muito louco. E assim, cara, o que é mais legal do que você falou e do que a gente fala aqui sempre, cara, eu acho que esse mundo do automobilismo, o mundo do carro, o cara tem que gostar, cara. Eu vou adiante, tá? Você sabe eu falo que gostar é pouco. O cara pra estar lá, né, largar uma coisa é quando você tá moleque, né? Você não tem um pardal pra dar água, você vai embora, se tiver que voltar 6 meses depois, você não tá nem aí. Hoje em dia, a gente vai ficando mais velho e tudo, você também vivencia isso. Você vai mudando as prioridades. Você não quer estar longe dos teus filhos, da tua casa, da tua família, né? É complicado, né, cara? Sim. Então, não é fácil, né? Então, tem que ser muito mais que gostar. Paixão, né, Cotton? Amar o que faz, ter muita vontade de vencer. Legal. Ô, Cotton, e a galera quer saber, cara, todo mundo que tá assistindo a gente aí, quer uma história aí, uma história curiosa que já aconteceu em todos esses anos, essa experiência que você tem aí, ou uma última aí que aconteceu agora recente. Você contar do rally que você falar assim, cara, eu não acredito nisso. Uma situação inusitada que ficou história para contar. Cara, bicho. Nossa, sabe que eu não me recordo de nada inusitado? Tudo muito... Aquele carro que quebrou na madrugada e trocou o motor em 2 horas. Vamos falar de um ano específico. A gente teve aí uma época muito ruim para todos nós, né? Que foi a pandemia, né? E esse ano, cara, no segundo ano da pandemia, 2021, né? A gente teve um episódio, se é que dá para chamar de inusitado, a gente teve muito problema. Eu não sei, nesse momento, né? Uma coisa mundial. As fábricas, elas começaram a fechar, né? Interromper a produção, né? E aí as montadoras, às vezes, para dar sequência nas vendas e tudo mais ali durante, né? E principalmente o pós ali, o pós recente da pandemia, começaram a ter que paralelizar ou usar empresas que não eram aquelas que eles trabalhavam antes, porque aquela quebrou, ou o cara morreu, ou aconteceu isso, aquilo, sabe? Um monte de coisa. E a gente teve um problema, cara, né, esse ano, que acho que foi um dos rallies mais difíceis que a gente fez na vida, foi 2021. Porque a gente tinha que ficar dentro de uma bolha, onde todo mundo, para entrar nessa bolha, tinha que testar Covid antes, né? A organização fazia todo esse teste. A gente não podia sair para nada lá de dentro, a não ser de cidade para cidade, que a gente se deslocava, mas era obrigado a chegar na cidade de destino e já entrar na nova bolha. Cada cidade tinha uma bolha, né? E, cara, mas foi um festival de quebrar motor esse ano.
A gente quebrou ali, nos primeiros dias do rally, sei lá, uns 4 motores, cara. Do nada, sabe? Uma coisa que tá ali perfeita e tal, e de repente, Inusitado. pá, Coisa que não explodiu o motor. acontece normalmente. Cara, isso bagunçou a nossa vida de um jeito já, logo de cara, logo no shakedown. Inclusive, a gente tinha nessa época o Nelsinho Piquet, era nosso piloto lá, ele foi um dos primeiros a quebrar motor. No shakedown ainda, o carro começou a incendiar, a gente conseguiu controlar o incêndio do carro, não perdeu o carro. Aí já foi aquela correria para botar ele para largar, para fazer o prólogo, para depois continuar o rally. Aí daqui a pouco explode mais um, explode mais outro, a gente sem saber o que estava acontecendo. Acho que na minha cabeça, que eu me lembro assim, uma coisa mais inusitada foi foi essa isso época. que atrapalhou muito. E não só os nossos carros, a gente via também carros em outras equipes acontecendo a mesma coisa. E depois, né, indo atrás e pesquisando isso, aquilo, a gente chegou à conclusão que era, tipo, mandar um motor para um centro de usinagem que não era aquele que fazia, que não tinha aquele padrão de qualidade. Aí você via, por exemplo, os dutos de lubrificação de óleo do motor fora de medida, né? Então tudo aquilo interferia na lubrificação do motor e fazia com que ele se comprometesse ali, né, na parte de lubrificação e garrava uma biela no virabrequim e cuspia a biela para fora do bloco. Né? Um fato inusitado que eu me recorde foi esse aí. Esse aí. Ô, Cotton, e também, voltando um pouquinho da logística que a gente falou do rally, quanto tempo antes, né, que um carro, vamos dizer assim, o Felipe vai ter um carro agora lá com você. Quanto tempo esse carro demora para ele ficar pronto para ir para a pista, né? Porque pelo que eu vejo lá, né, os carros são zero, né? Vem o TV zero e você faz toda a modificação de suspensão, da gaiola, do motor. Sim. Quanto tempo leva mais ou menos? Cara, hoje em dia, né, a gente montou meio que uma linha, entre aspas, né, de produção. Então, a gente tem um script que a gente segue lá, a gente consegue paralelizar muito essa construção dos carros, né? Eu já fiz de 2017 para cá, para você ter uma ideia, 130 e poucos UTVs. Eu sou o cara que mais fez UTV no Brasil e não sei se não foi no mundo, tá? Refez, né, Cota? Sim. Não, você preparei, vai. Melhor, vamos você aperfeiçoou, você pôs a cereja do bolo, né? É isso aí. Então a gente criou uma linha de produção que hoje eu consigo fazer aí, preparar um UTV do zero em 30 dias. 30 dias. Tá? Cada UTV. E aí vamos lá, outra pergunta. Esse carro tá pronto para competição. Depois que o Felipe foi lá, correu tal, esse carro volta para você. Eu já vi isso, tá? Você faz toda uma desmontagem desse carro, né? Eu acho que é uma revisão, mas é uma revisão mais que geral, né, Cota? É minuciosa. Eu vejo nos detalhes, né? A gente tem a revisão no dia a dia durante o rally, né? Que é uma revisão mais superficial, assim, dos itens que de são principais, normais, né? E mais alguma coisa que tenha acontecido na prova. Às vezes o cara pegou uma erosão, quebrou um amortecedor, entortou uma balança, essa coisa do tipo é feito ali. Agora, quando ele retorna para a nossa sede, ele é desmanchado inteiro, lavado inteiro, tudo, minuciosamente, e feito uma revisão realmente criteriosa, em cima de buscar trincos de chassi, de componentes de suspensão, de trocar peças que necessitam já serem trocadas por uma determinada quilometragem. A gente já tem uma experiência, o que dura, o que não dura, quantos quilômetros dura, né? Então, aí quando volta para lá, realmente é meio que fazer o carro de novo, sabe? É mais ou menos isso. É isso que eu ia falar. Sempre que eu vejo os carros lá, parece que os carros são sempre zero, né? Tá sempre com aquela aparência, né? Cara, sempre o carro volta com lama até as carenagens lá, tem, né? O carro volta com aquela terra tudo sujo, tudo quebrado, e de repente dali uma semana, 15 dias, um mês, parece que é tudo zero de novo. Você sabe que isso é uma coisa que me incomoda no rally, cara. Eu tenho um problema sério com sujeira. Olha, como isso me deixa puto. E o rally é isso, né, cara? O rally é sujeira, é terra. Não tem como, você né, vê a nossa carreta lá agora, a gente chegou dos Sertões, agora tem poucos dias, ela tá todinha desmanchada, a nossa nave-mãe, com estoque, com tudo. E tanta poeira que tem lá dentro, e tanta, sabe? Então, é uma coisa que me incomoda. Se tem uma coisa que me incomoda no rally, é a sujeira. Ô, Cotton, e assim, né? E aí eu vejo, cara, o cuidado que você sente, você tira tudo, limpa tudo, organiza tudo de novo, que você já fica pronto para a próxima, né? É isso aí. Nesse momento a gente está fazendo isso, a gente já tem mais uma etapa aí agora, a sequência do segundo semestre aí dos campeonatos nacionais, né?
Então a gente também já está aí, no final do mês agora, a gente já tem uma etapa do Baja aí. Para já viajar de Pra novo já com a, viajar com a de novo. estrutura inteira de A novo. estrutura inteira de novo. Legal. E você quer comentar como que foi os Sertões aí, como que foi os resultados? Sim, ó, claro, a gente foi muito bem, né? Como eu disse, mais um ano que a gente consegue colocar alguns de nossos UTVs ali no topo, né? O que a gente chama de topo? É o pódio da geral, né? São os 5 primeiros, vão para o pódio da geral. A gente teve 2 carros nossos lá no pódio da geral, um P3 e um P4, né? Legal. Tínhamos chances pela nossa estratégia toda que a gente desenhou para essa prova de buscar o título, mas a gente caiu na condição do clima, né? Esse ano o Rally largou de Goiânia e com destino a Maceió ali. E quando a gente chegou já na região ali de Maceió, cara, água, chuva, ficou impraticável ter as 2 últimas etapas, né? E a organização optou por cancelar os 2 últimos dias, então aí o resultado ficou, em vez das 8 etapas que seriam, Fez se em definiu 6. os Sertões em 6 etapas, comprometeu um pouquinho a nossa. Poderia dar certo também, como poderia não dar certo, né? Mas a gente tinha um Tinha uma carro. estratégia, A né, gente tinha Cota? um Uma carro estratégia de bem competição, inteiro né? para os 2 últimos dias. Tínhamos uma estratégia de pneu muito boa para os 2 últimos dias. Mas não deu para colocar em prática todo o plano. Colocamos parte do plano, mas mesmo assim conseguimos ir para o pódio. Legal, né, Cota? E mais uma vez, né, independente do resultado, é mais uma experiência, mais um aprendizado, né, Cota? Sempre, né? E é o que você falou, no rally, no mundo da competição em si, não é só o ganhar, né? Sim, Até os pilotos, todo mundo que está lá também tem uma paixão por aquilo ali, né? sim, O claro. resultado é apenas um detalhe de É, todo isso que envolve na logística, no carro, na equipe, no é. piloto, né? A superação, né? É, Ali no caso de piloto e navegador, uma superação mental, física. No nosso caso, como base para eles, a gente não tem tanto cansaço físico. físico, mas a gente tem muito cansaço mental, com noite sem dormir, com não deixar a peteca cair, tá sempre olhando tudo. E Quando até, acaba é e um até alívio. porque eu acho, né, Cota, não é só a adrenalina da competição, né? Você tem essa adrenalina de toda essa organização, Sim, né, Cota? é muito Deve complicado, ser né? muito. O pico de tensão para quem tá nos bastidores deve ser até muito maior que o do piloto, né? Ah, deve ser, com certeza. Eu tenho o meu lado piloto também, né? Eu também participei, já corri como piloto alguns sertões aí, acho que uns 4, se eu não me engano. Nunca fui de UTV, sempre fui de carro, né? Quero ainda fazer um de UTV, então tenho esse plano Você nunca para correu de de UTV nos UTV nos Sertões? sertões, não. Todas as vezes que eu fui, eu corri 2 vezes de troller, que era a época dos trollers. Dos Troller? E depois eu corri com um protótipo, que era uma caminhonete protótipo feita em cima de uma base do L200 Mitsubishi, mas com motor GM, eletrônica de competição, amortecedores Toda importados, toda modificada. modificada, câmbio sequencial. Então, eu ainda quero fazer esses sertões de UTV De aí UTV. para passar a régua. Quer dizer, os Sertões você faz bastante, mas você É, faz os bastidores, né, é. Cota? Você faz Quero na fazer um equipe de lá apoio, sentadinho. né? Quero fazer um lá sentadinho no carro. Legal. Mas isso não é plano para quando se aposentar, não, né? Ah, cara, eu costumo dizer, eu acho que eu tenho um espírito velho, sabe? Eu acho que eu já tô numa condição que até pelo meu perfil, eu não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar, né? E eu já tô ali com os UTVs, já tem uns bons anos aí, né? Desde 2015 eu tô nos UTVs. Já ganhei 10 Dakar como anos. engenheiro, já ganhei Dakar, Sertões na geral, Sul-Americano, uma prova na Argentina também muito grande que se chama SAR. Já ganhei muita coisa, né? Títulos em categorias, e tudo isso eu falo na geral, tá? Mas aqui em categorias eu perdi até as contas de quantos títulos nós já ganhamos. Então eu tô meio que buscando agora algo diferente, vamos dizer assim. Galera, eu acho que ficou um corte de um Eu vou, spoiler aqui. eu Eu acho vou. que o Cotton tá dando um spoiler aí, A porque gente, vai mudar os ares, hein? a gente tem um projeto aí de estar diminuindo um pouco, não vou parar, né? Com a equipe, nada disso, mas a gente vai diminuir um pouco o nosso tamanho para que eu tenha essa condição
de botar em prática um novo projeto, que um dia a gente vai conversar sobre isso ainda. Projetos pessoais. Projetos pessoais. Legal. Sonhos, né? Sonhos. A gente vive atrás de sonhos, né? Com certeza, né? É o que a gente falou, né? Já que o automobilismo é coisa de maluco, o maluco é o que mais sonha, É né? isso aí. E até os malucos velhos ainda sonham. Não, velho não, Cota. Eu acho que assim, ó, é experiente, né? É. Você vê a história que você tem. Pô, eu nem sabia desse lance da moto, onde você começou lá com 15 anos. É. Assim, ó, você sabe o que eu acho engraçado? Engraçado não, né? Uma palavra que eu poderia usar aqui. É, todo mundo vê o momento que você vive agora, né? É. Talvez um cara que tá te conhecendo lá hoje, tá vendo lá a tua carreta numa corrida e tal, fala, pô, esse cara não faz nem ideia do que você viveu no passado, Muita luta, da cara. onde você veio, o que você lutou, o que você aprendeu, onde você acertou, onde você errou. Sim, sim. Eu costumo dizer, né, que o pessoal só gosta de ver a foto quando o leão tá morto, né? É isso aí. Mas ninguém viu o quanto luta. brigou, a luta que foi, né? É isso aí. E legal, né? O ponto, todo mundo fala assim, o sucesso, né? Pô, o cara tem uma oficina que tem sucesso, o Cotton tem sucesso no rally, é referência e tal. Mas o cara não sabe as noites que você ficou lá até 3 horas da manhã preparando o motor para aprender e esse motor quebrou, né? E ninguém vê isso, que eu falo que é o bastidor da oficina, né, Cotton? Sim, sim. Ninguém sabe o que passa lá, o motor que você foi montar que não deu certo, que você precisou ficar até mais tarde, precisou correr resolver, precisou ir atrás de um parceiro. Isso ninguém vê, né, Ninguém cara? vê, cara. Ninguém faz ideia do que acontece num bastidor de uma oficina. Eu falo muito isso pelo seguinte: o cara, quando vai pegar o carro comigo pronto, lá, ficou perfeito e tal. Ele não sabe se eu precisei pintar 2 vezes porque a cor não bateu, Se o teu né? cara, o pintor, apareceu para Se o trabalhar, pintor foi se você não teve que trabalhar, rebolar para fazer aquilo, né? Se o acontecer. teu custo não foi embora porque, pô, né? É uma Isso. série de coisas. Né? Exatamente isso. Às vezes você fala assim, pô, o cara me cobrou tudo isso para fazer esse serviço. Cara, às vezes aquele serviço deu prejuízo. O cara não. E assim, a gente não vai falar isso pro cliente, né? Mas o cara não Sim. faz nem ideia do que aconteceu. Aí eu fico imaginando o que se passa numa logística igual a sua. A quantidade de coisa que você tem que cuidar para não dar errado pro show acontecer, cara. É muita coisa, né? Como você mesmo falou, a gente tem lá uma carreta gigante de peças e também dormitório. Tem mais uma outra carreta também gigante que é usada só 2 vezes no ano, né? Para as provas maiores, também com dormitório e estoque, e transporte de carro. Tenho mais um caminhão que é usado uma vez no ano para uma prova que a gente vai chamada o Rally do Jalapão, que lá não entram carretas grandes, então eu tenho essa necessidade de ter caminhões menores, né? Aí você desmancha tudo aquilo que está na grande, para pôr coloca na menor para entrar para o areião lá para poder estar dentro das cidades onde o Rally vai dormir, né? E onde a gente vai revisar os carros. É muita coisa, né? Você tem que dançar conforme a música, né? Exatamente. E muita caminhonete de apoio para estar nos pontos, tem alargado o abastecimento, a chegada, isso, aquilo. Então, é muita gente, muita passagem de avião para todo mundo, refeição para todo mundo, hospedagem para todo mundo. Cara, é o estoque de peças que você tem que ter. Você não pode chegar lá e falar, putz, esqueci dessa peça. Não existe, né? Então, cara, viver na corda bamba o tempo todo. Ô, Cota, e uma coisa que você tocou aí também, que eu acho que é legal a gente falar, essa equipe que você tem, além de toda essa estrutura que a equipe tem que ter, essas pessoas têm que ter que você leva com você, né? A equipe em si, a operacional, Sim. eles têm que ter um conhecimento muito grande também do rally, da competição. Porque eu já ouvi histórias, né? Os pontos de apoio aí, no caso de um abastecimento. O cara tem que saber onde vai parar, o tempo. Então ele tem que conhecer como se ele estivesse competindo, né, Cotton? Tem os horários corretos, né? Hoje em dia também evoluiu muito essa questão, né? Mas num passado não tão distante assim, a gente recebia só da organização, o abastecimento vai ser no waypoint tal e só. A equipe fazia o caminho dela da cidade de onde você estava ali fazendo a revisão dos carros para esse ponto do dia seguinte, onde era abastecimento. Com N possibilidades, você podia enfiar uma caminhonete tua num lugar que depois não passava, carregando 500 litros de combustível em cima. Aí esse cara não chega no ponto.
Seus pilotos chegam lá no outro dia, cadê a tua equipe para abastecer? Não tá lá. Isso aconteceu muito com várias equipes no Brasil, né? Porque era assim o rally. Hoje tem track. Hoje o organizador vai lá, faz o track de tudo e sai divulgando o track. Porque se eles não fizessem isso, existiria no Brasil 4, 5 equipes competentes. O resto... Para conseguir dar conta. O resto não dava conta. Tinha muita equipe que não dava conta. Os aventureiros que achavam, não vou fazer rally, vou preparar carro, vou ter equipe. Não é só preparar, não é só preparar o carro, né? Eu vi muita a gente gente sabe disso, né? Começar e desistir, sabe? Mas aí depois também essas coisas foram evoluindo também, o organizador foi facilitando a vida das equipes e hoje a gente tem mais equipes, né? Mas você acha que profissionalizou mais a parte da organização, você fala, Cláudio? Muito. O rally hoje, para você ter uma ideia, é um parque de apoio que a gente chama, onde vão ficar as equipes durante cada dia do rally. Tem que ser, um campo de futebol não cabe hoje, pra você ter uma ideia. Todas as equipes. Hoje em dia, eu fui um dos pioneiros, né? A ter carreta grande, com dormitório, com isso, aquilo, lá em 2017 para 2018, né? Existiam caminhões menores, né? E aí virou uma era de nego pegar essas cegonhas que carregam 11 carros aí, transformar em dormitório, em cozinha, isso, aquilo, é uma coisa gigante. O rally hoje é uma coisa gigante, entendeu? Então tá muito grande o rally, né? Então a gente hoje é até difícil, né? Eu imagino, eu olhando sob a ótica de um organizador, o cara pena hoje para fazer rally, para organizar rally, né? Primeiro, pelas cidades tem que ter essa estrutura, né? Por exemplo, esse ano nos Sertões eles usaram muito aeroportos. A gente ficou, se eu não me engano, em 3 aeroportos. Parque de apoio no aeroporto. Era no aeroporto. Aí iam pôr nas carretas lá na pista, ficava aquela linguiça gigante, porque não tem espaço. Não né? tem onde pôr. E cada dia pior também é você achar trecho para competir. Porque o cara tá competindo lá, acelerando tudo que dá. Tem que ser um trecho com segurança. Avião por cima, acompanhando a prova, com comunicação pro pessoal da organização que tá em terra. Para ver se não vai ter algum Fechamento, problema para frente. Me sai um cara de uma fazenda lá com a família, com o carrinho dele, no meio do trecho, veio um UTV a 140 por hora e acerta o cara. Né? Então, você imagina a complexidade que tem nessa organização, né? E fazer tudo isso acontecer. Né? É diferente, não é um circuito controlado como fechado. no autódromo, né? Você nunca passa 2 vezes no mesmo lugar. Ali anda em linha, entendeu? Vai para frente. Ô, Cotto, e usando os Sertões aí de exemplo, quantas pessoas de todas essas equipes que foram, né? Quantos carros? O que movimentou esse rally mais ou menos? Você tem ideias, né? De quantidade de veículos? De veículo, gente, para os bastidores, para organização. Esse ano foi a gente acha, né? Precisa fazer uma análise melhor agora no pós-prova. O grid deu uma enxugadinha, um pouco eu acho que a situação do país, né? A insegurança da situação do país hoje. Então, o automobilismo, ele sofre com isso, né? O cara que pratica esse esporte, quando ele enxerga uma crise adiante, é uma das coisas que ele corta, né? Então, a gente teve uma diminuição no grid aí, mas tiveram aí, você pode colocar entre carros, UTVs e motos, quadriciclos, você pode pôr uns 110. 110. Mas pra você ter uma ideia, o TV ano passado, só o TV tinha 100. Caramba! Né? Então, diminuiu muito, então. Bastante esse ano. Vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos para ver. E até porque o perfil de quem está nesse segmento, né, Cotton? É um perfil. O cara que pratica esse esporte é um perfil diferenciado, né? Então, é o que você falou, se o cara tá cortando aqui porque ele tá enxergando uma situação lá na frente, né? Costumo brincar que ali o cara entra bilionário e ele sai só milionário. Mas aí assim, né? O cara que pratica esse esporte também, ele não tá preocupado com o dinheiro, ele quer a satisfação pessoal, né? A maioria das vezes sim, mas o rally, acho que qualquer esporte, né, Cotton? Qualquer coisa. Eu nunca vi ninguém falar assim, ó, eu ganhei dinheiro na arrancada. Eu nunca vi. Só perde. É o maior mentiroso, cara. O cara que falar que ganhou dinheiro na arrancada é mentiroso. Eu fiquei lá, eu fiz 17 anos de arrancada. 17. Olha, eu não, mal é mal pagava minhas contas. Mas se divertia bastante. Aprendi muito, foi minha base, foi ali que eu aprendi a fazer motor,
que eu aprendi a acertar, calibrar motor, me serviu muito como experiência, né? Sem falar as amizades, os pilotos que eu tive na minha equipe, outras equipes também, que a gente acaba fazendo amizade e tudo mais. Mas dá dinheiro, esquece. É pouco. Esquece. E o cara que tá gastando ainda mais ainda, ele é paixão, né? Paixão. O cara Tudo é gosta paixão. daquilo ali. É isso aí. É aquele negócio que a gente sempre fala, né? Fala pra mulher que custou 1.000, mas na verdade custou 10, né? Quando o cara morre, ela vai vender só. Por Vai quanto vender. falou que pagou? Pronto. O cara até balança do caixão. Não, o mecânico é meu amigo aqui, né? Sempre aquela história. Ele vai dar uma ajeitadinha ali, né? Isso aí. É, legal. Ô, Cotton, e falando do UTV, porque o UTV em si é um negócio pro rally, é novo, né? Não tem muitos anos, né? Sim. Como você acha que vai um projeto para o futuro? Você acha que tá inovando muito esse segmento? Você acha que não? Que já chegou no ponto máximo do que era mesmo, do que você projeta mesmo? Cara, eu acho que ele fez um boom, mundialmente falando, né? Se você acompanhar as provas do Mundial de Rally hoje, né, do Rally Ride, tem muito UTV. Muita gente migrou dos carros para os UTVs, né? Isso é uma tendência, foi uma tendência mundial, Mundial. né? Mas eu acho que ele está próximo da sua Do curva, estagnar. sabe? Já está estabilizada. Não tá barato. Acho que é um ponto que tá pegando bastante. Acho que a parte mundial, a FIA, que é o órgão que regulamenta tudo isso, ela tem olhado bastante para esse lado. Mas eu acho que no Brasil ainda não está sendo visto com esses olhos de diminuir custo, né? Até porque eu acho que é tudo importado, né, Quatro? Muita coisa importada. Quase mais de 80%, né? Muita coisa importada e regulamentos onde permite-se preparação livre, por exemplo, né? Cara, isso aí o limite é o céu, né? Uma preparação livre, né? Então, e preparar custa dinheiro, né? Você vai atrás de tecnologia, disso, aquilo outro, cada vez mais. Então, esses carros estão cada vez mais caros e ficaram muito caros de uma hora para outra, num espaço curto de tempo. Então, acho que isso tem deixado essa curva já meio que querendo cair, né? Mas a gente vem fazendo um trabalho junto aos órgãos competentes aí de estar mexendo um pouco nesse regulamento, que a gente tem total interesse que o esporte continue, né? Nesse volume que ele tem ainda hoje, e é uma boa alternativa, né? Para quem quer ingressar no rally e não quer gastar o que os carros gastam, né? Porque se o OTV já é caro, você imagina os carros, né? Então O custo do carro é mais caro, Quatro? muito mais caro. Um carro competitivo hoje, primeiro, no certame nacional, não tem um carro à altura de fazer frente com um carro importado. Esquece. Não tem, né? Agora a Mitsubishi está querendo voltar a fabricar carro. Foi o Rally no Brasil deve muito à Mitsubishi do Brasil, né? Acho que não existiria Rally no Brasil sem a Mitsubishi. Sem a Mitsubishi. Né? Mas ela ficou fora também por corte de verba e tudo mais. E agora eles vêm voltando num novo formato, uma equipe meio que um apoio de fábrica, mas não uma equipe de fábrica, né? Mas os carros internacionais são muito melhores ainda, né? Então acho que a gente tem que olhar para esse lado dos custos aí todos e poder melhorar isso. Legal. O Cotton, para quem agora sonha em entrar nesse mundo das competições, né? Seja no UTV, seja na arrancada, qualquer competição que seja do mundo dos motores. Qual que é um conselho que você daria, Cotton? Cara, o mundo de hoje, se fosse antigamente, eu ia falar pro cara, ter muita vontade, muita perseverança, a força de vontade, quando eu digo vontade, é a força de vontade, porque não é fácil, né? Mas hoje, com essa globalização e tudo isso que a gente vive, né? Um mundo totalmente tecnológico, né? Eu acho que o cara tem que estudar muito, falar o inglês, que isso faz muita falta, tá? E fora tudo aquilo que qualquer profissão e qualquer esporte exige, que é dedicação, né? Perseverança e força de vontade. Acho que o cara, se ele tiver isso tudo, agregado a um pouco ali, essa parte do estudo e tudo mais, acho que ele vai se dar bem. Vai se dar bem. E para quem é
mecânico, ou seja lá, qualquer profissional que queira viver desse mundo, que, É, que você falaria, Cotton? Qual que cara, seria o cara que quer crescer, que quer sim, preparar sim, sim, motor? sim. Que você falaria para esse cara que tá assistindo a gente? Eu acho que primeiro ele tem que procurar uma equipe já com know-how, né? Porque Consolidada. consolidada, para ele poder ingressar, né? Pedir uma oportunidade, se mostrar totalmente interessado, né? E compromissado com aquilo que ele quer fazer, né? A função que ele vai exercer. Não vejo outro caminho que não seja esse. Ninguém vai aparecer ali do nada. Já existem as pessoas referências nesse mercado. Ninguém vai cair ali, vai, De né? paraquedas, né? Isso aí não existe, acho que em lugar nenhum, na verdade, né? Em nenhum Então, segmento, ele né? tem que, primeira coisa, procurar escolher aí uma equipe para estar ingressando e buscando uma oportunidade. E isso acontecendo, se dedicar ao máximo, ter compromisso. É o que eu costumo dizer. Trabalhar com competição é um pouco diferente. A data da competição, ela não espera, né? Então, cara, quantas e quantas vezes eu não levanto lá doente, ferrado, só que eu tenho que ir. Não tem o que Eu vou fazer o fazer. quê? A corrida vai acontecer. É. Comigo ou semigo? Já era. Então, Com o Cotton ou sem o Cotton. e eu na qualidade de dono de equipe Você não tem muita e, escolha, né, Cotton? e diretor do manicômio, a gente tem Diretor que do estar lá, manicômio cara. foi Então, bom. e os mecas, o cara do estoque, o motorista, todo mundo tem que pensar dessa forma. O Cotton, que eu falo Senão ele vai procurar outra profissão. o que eu falo para todo mundo, né? Toda orquestra tem um maestro, né? Sim. E aí o que eu falo, quando o pessoal vê o resultado da competição, vê o resultado do trabalho, cara, todo mundo compete e tem que fazer aquilo funcionar, mas assim, se não tiver um cara É, para administrar e organizar tudo aquilo, é. né? Aquilo que você falou, o funcionário que não veio, o cara do estoque que não veio, Sim, o não, é muito resultado complicado. tem que acontecer independente se aquele cara foi ou não, né? Isso aí, Se a peça deu certo, se não deu, né, Cotton? sim, é muito. O resultado é que o que todo mundo vê, é o que ninguém imagina o que É. acontece, né? E você também ter o seu feeling ali e contar também com pessoas que compartilham também da mesma paixão, né? Hoje eu toco ali o meu negócio, mas eu tenho um cara também que me ajuda muito, que é o meu compadre, que encarou esse desafio comigo lá em 2017, né? Quando a gente criou essa equipe focada Um rally, em UTVs, né? Que a o gente já era TV. do rally anteriormente, focada 100% em UTV. E hoje a gente administra isso, o dia a dia, o planejamento de prova, todas essas coisas que são pré-corrida, eu faço praticamente sozinho, né? Agora, o dia a dia durante a prova, eu tenho essa pessoa para me ajudar, para tocar o barco junto ali, que não é fácil. Porque você não dá conta Não, também, não, né, você Cotton? tem que. Nesse momento, eu tenho que ficar um pouco mais envolvido também na questão dos carros, né? Da preparação, dos problemas que deram durante o dia e coisas que podem vir a acontecer, que estratégia nós vamos usar em busca do resultado e tudo mais. E isso tem que ficar mais comigo mesmo. Então eu preciso de alguém para decidir, sabe? Ó, amanhã nós vamos sair de tal ponto para tal ponto. Fulano, Ciclano, Beltrano vai no carro tal, o outro vai na van, o outro vai no carreto, o outro vai não sei na onde. Esse vai comer tal hora, o outro tal hora, sabe? Essas coisas. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, graças a Deus, eu tenho essa pessoa Tem um também, staff porque legal. não é sozinho, E eu acho assim, não é só essa pessoa, né, Cotton? É a equipe toda, sim, né? sim, todo o resto, né? Todo o resto Todo o faz a time que a gente diferença, né? conseguiu formar ali são pessoas que estão com a gente já há alguns anos, né? Eu acho que Investem a... eu fico, às vezes, eu tô ali enrolado, focado no meu, mas eu tô sempre vendo o todo, né? Sim, E eu acho que nós somos a equipe que tem menos rotatividade de pessoas, né? legal. Isso é um sinal também que quem tá lá tá feliz no tocante. Vai lá pela paixão também, porque senão também não tava lá, tá? Tem que gostar, E né? o lado financeiro, óbvio, né? Sim, Que o sim. cara vive disso. Mas também ele tem um respaldo técnico, né? Do Estrutura nosso também, né, lado. Cotton? Eu prezo muito por essas coisas de. O cara tem que ter uma condição para estar lá, entendeu? Tipo, Sim. dormir num lugar decente, comer uma comida decente, nos horários corretos, sabe? Estrutura, né, Eu não como um deixo um todo. motorista meu ultrapassar o horário das 23 horas para ir dormir, porque amanhã ele tem que estar
totalmente descansado para poder levar minha carreta, levar os outros mecânicos que trabalharam a noite inteira, seja na van, nas caminhonetes e tudo mais. Então, a gente procura dar um mínimo, né, de condição decente para essas pessoas, né? Mesmo que você tá num ambiente que, né, você não sabe na hora que você vai chegar lá como vai ser, mas você já programa essa estrutura, né, para ficar bem acomodado, né? Isso é programado. Cotton, e a galera quer saber uma pergunta que a gente tem aqui no podcast, a última pergunta para fechar. Qual carro você usa no seu dia a dia e por que você escolheu esse carro? Eu não poderia usar algo diferente de uma caminhonete, né? Já que eu vivo esse mundo off-road aí, né? Mas não é qualquer caminhonete também, né? A gente gosta de uma caminhonete que acelere, né? Então hoje eu tenho uma Ranger Raptor, que agrega toda essa parte aí, me leva para as estradas off-road e também não passa vergonha no asfalto. No dia a dia. Então, ele já respondeu o motivo, porque ele escolheu e já disse que é também a questão da personalidade dele. Cotton, legal, eu agradeço mais uma vez a tua presença aqui. Eu acho que se a gente ficasse aqui falando, nós íamos ficar muito mais que... feriado prolongado. Já passou uma hora da nossa conversa. Deixa eu pegar um presente que eu trouxe para vocês aqui aí também. Vamos ganhar até presente aí, hoje, galera. Aí... Cotton... 3 bonezinhos aí pra você. Eu sei que você gosta muito de usar boné. Eu acho que eu não gosto muito não, cara. O boné já ficou marca registrada minha de usar boné, né? Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Primeiro presente do podcast aí na oficina e o Cotton presenteando a gente com um item que eu particularmente, isso que vos fala, não gosto muito. Quem me conhece sabe, o dia que eu tô sem boné, ninguém acha que é outra pessoa. O boné já ficou marca registrada. Cotton, obrigado. Obrigado de ter aceitado esse convite. E é o que eu falei, se a gente ficasse aqui falando, é um assunto gostoso de falar. Você tem muita história para compartilhar com a gente, muita experiência. O que a gente quer trazer para esse canal é experiência em oficina. Cara, se a gente for ficar falando das suas experiências em oficina, a gente ficaria aqui com certeza, dias e dias. É isso aí. Mas agradeço a sua disponibilidade. E obrigado mesmo. Eu que agradeço você pela oportunidade, por estar fazendo parte também desse projeto. Agradecer teu público também. Legal. Tua equipe técnica. Legal. E sempre que for possível, estamos aí. Muito obrigado, Cotton. Obrigado mesmo.